mas eu gostaria muito que você pensasse sobre esse tema nessa semana que nós estamos começando. Hoje eu quero falar um pouco sobre avivamento, sobre oração. Nós estamos vivendo um tempo que é um tempo difícil, nem precisamos, falar mais isso, mas como igreja o Senhor tem nos chamado para avançar. O Senhor tem nos chamado para ir adiante. Nós estamos vivendo um tempo que eu acredito que está nos levando para um avivamento. Eu acredito nisso, queridos, porque os avivamentos, eles sempre surgiram, sempre começaram ali a se formar, a serem gerados em momentos de muita crise, em momentos de muitas dores, de muita dificuldade. Quando o povo de Deus estava também passando, talvez se esfriando, talvez se afastando, nós vemos ali um ambiente onde um movimento começa, e aí então nós vemos a possibilidade, a abertura para um caminho de um avivamento. Por isso, quando eu olho para o tempo que nós vivemos, eu creio que é isso que está acontecendo. É para isso que nós estamos caminhando, para um avivamento. Nós estamos vivendo um tempo assim, um tempo difícil, um tempo de crise entre as nações. Nós vemos isso, um desespero, uma perplexidade. Nós vemos as dificuldades, e isso tudo nos leva a pensar, as pessoas estão ficando cada dia mais distantes de Deus. Parece que a gente vive uma cristofobia nesse tempo. Então, eu creio que tudo que estamos vivendo agora está nos levando realmente a esse clamor, para que mudanças aconteçam. E quando nós nos colocamos nessa posição de clamor, onde o nosso coração é quebrantado diante do Senhor, onde nós reconhecemos o nosso pecado, onde nós nos debruçamos diante do Senhor, esse caminho do avivamento é aberto para que o Senhor o traga até nós. E o fruto do avivamento, o que evidencia o avivamento é justamente o amor, é justamente uma transformação no nosso caráter, uma transformação nas nossas escolhas, uma transformação nos princípios, em tudo que está se passando na nossa vida. O avivamento faz isso, ele traz uma paixão, ele traz um renovo, ele traz um coração quebrantado na presença do Senhor. Então é por isso que hoje nós vamos falar um pouco, de uma forma muito breve, sobre a oração. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 3, e nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 10. Atos 3, de 1 a 10. Eu quero falar com vocês e, na verdade, colocar aqui um tema, uma reflexão, uma direção para as nossas vidas, entrarmos essa semana e refletirmos de uma forma muito profunda sobre esse assunto, pensarmos sobre esse assunto de uma forma muito profunda, analisando a nossa vida, analisando a nossa forma de viver. Atos 3, a partir do verso de número 1 até o verso de número 10. Mesmo assentados, mas eu gostaria que tivéssemos muita atenção nesse momento, nessa palavra. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola.
Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Até aqui, meus irmãos, todos nós, né, como cristãos que somos, sempre fazemos uma promessa para o Senhor. Talvez você já tenha feito essa promessa. Senhor, eu vou orar mais. Quem já fez essa promessa? Senhor, eu vou ler mais a palavra. Não é? A gente faz essas promessas para o Senhor, porque nós temos consciência de como é importante a oração, de como é importante lermos a palavra do Senhor. E quando nós que estamos aqui lendo Atos, né? Quem ainda não está, quero convidar você a começar a fazer os seus devocionais em Atos. Atos tem 28 dias, você pode fazer um por dia, meditar em cada um desses capítulos. Quando nós lemos aqui, nós vemos que em Atos, a oração estava no centro da vida da liderança da igreja. A oração estava no centro da vida da igreja. Era uma igreja que orava, era uma igreja que de fato experimentou as maravilhas do Senhor através de uma vida de oração. Quando nós lemos Atos, nós vemos aqui que eles conheciam de fato o poder do nome de Jesus, porque quando nós oramos em nome de Jesus. Então é muito bom nós lermos aqui e nos inspira a ver como essas pessoas e como essa igreja, de fato, acreditava e orava. Porque para a igreja em Atos, nós vemos que Deus realmente é mais importante do que a obra de Deus. Então, o tempo de oração, né, aquele momento de oração, é algo que a gente vê em praticamente todos os capítulos ali. Eles permaneciam unânimes em oração. Isso nos chama muita atenção. Não é que um orava por uma coisa, outro por outra, mas eles tinham o mesmo foco, a mesma direção, e eles permaneciam em oração. Um autor, na verdade um pastor, ele diz o seguinte, que E.M. Bounds, ele afirma que a igreja hoje está procurando melhores métodos, enquanto Deus está procurando pessoas melhores. E ele diz, Deus não unge métodos, mas Deus unge pessoas cheias do Espírito Santo. E quando nós olhamos esse texto, nós vamos encontrar aqui os amigos, né, Pedro e João. A gente vai olhando aqui que eles estavam mais uma vez juntos, porque eles viviam juntos, né? A gente vê aqui que eles eram sócios na pescaria, prepararam a última Páscoa de Jesus juntos, correram para o sepulcro de manhã juntos, ministraram aos samaritanos que creram em Jesus juntos, e agora eles estavam aqui indo para a oração juntos, né? E você sabe que os judeus, que eles tinham toda aquela prática de orar 3 turnos, 3 vezes por dia. E nós vemos aqui que os discípulos não deixaram essa prática. Por isso que a disciplina é importante, né, queridos? Por isso que nós temos que ter esta harmonia com a disciplina. Então, eles sabiam que eles estavam debaixo da graça do Senhor, dessa fé no Cristo Salvador, mas eles também tinham essa prática da oração.
E nós vemos que eles estavam aqui indo justamente orar, né? E eu quero falar hoje, só para nós começarmos a pensar sobre este assunto, para entrarmos esta semana pensando, como está a nossa oração? E por que orar? Então vamos lá. Eu oro, em primeiro lugar, porque há necessidade de mudanças. Por que nós oramos, queridos? Porque existe necessidade de mudanças. Eu preciso colocar aqui, eu peguei na verdade esse texto, para que nós apenas tenhamos como um exemplo Pedro e João, como discípulos, e a sua prática de oração, e aquilo que Deus fez por intermédio deles e fez na vida deles por conta da oração. Então eu quero apenas pensar aqui com vocês, por que é importante orar? Nós oramos porque existe necessidade de mudanças. A oração muda as nossas vidas. Geralmente nós pensamos na oração para que ela mude circunstâncias ao nosso redor, mas a oração muda, cada um de nós nos muda, não é? Por que orar? Porque nós precisamos ser tocados pelo Senhor. É interessante porque a oração, ela não pode ser para nós um peso, né? Quantas pessoas sentem que orar é algo pesaroso, difícil? E eu quero que você pense se tem sido assim com você. É claro que nós estamos conectados com o Senhor o tempo todo. Você pode dizer isso para mim. Aliás, eu tenho ouvido muitas pregações, inclusive, falando sobre isso. Falando que hoje nós não precisamos mais de um tempo de oração, mas que nós precisamos estar conectados 24 horas com o Senhor. Eu acredito piamente nisso. Que nós precisamos sim, porque o tempo todo o Senhor está falando conosco. Não é só quando a gente para e fica em oração, com aquele momento devocional ou de entrega. Deus fala o tempo todo, porque nós estamos de fato conectados com Ele o tempo todo. Mas se nós não tivermos esse período de oração, esse período de entrega ao Senhor, de meditação, nós não vamos ter essa conexão 24/7 com Jesus. Não vamos ter. Você entende da importância de termos uma vida de oração? Porque senão nós não vamos ser mudados, nós não vamos ser transformados nem tocados pelo Senhor. Quando nós vamos lendo aqui, a gente vê, né, que os apóstolos, eles oravam por tudo, estavam conectados o tempo todo, mas eles tinham aqueles momentos de oração. Então, por que nós devemos orar? Nós devemos orar porque nós precisamos de mudança. Geralmente nós chegamos nas orações e nós despejamos diante do Senhor uma agenda que nós temos, não é assim? Senhor, vai acontecer isso na minha vida, por favor me ajuda nessa área. Senhor, por favor ajuda isso, ajuda aquilo. É claro, o Senhor nos ensina a abrir o coração na presença dEle, falar tudo mesmo, e devemos falar, mas nós também precisamos ouvir o Senhor. Nós também precisamos esperar Deus abrir a sua agenda e dizer, meu filho, a minha agenda para você é essa aqui. Por que nós precisamos orar? Porque mudanças precisam acontecer nas nossas vidas, porque nós precisamos ser mudados pelo Senhor. Mas nós também precisamos orar, porque precisamos de um avivamento pessoal. Um avivamento pessoal. Deus, Ele nos ouve, Deus, Ele estende as suas mãos sobre as nossas vidas. Nós vemos aqui, na vida dos discípulos, na vida da igreja em Atos, que a oração era uma prioridade. Nós vemos aqui que a liderança pagou um preço alto de oração. É realmente sacrificial. Aquela igreja permanecia unânime diante de propósitos que eram colocados. Algo que o Senhor tem tocado no meu coração é por isso. Para que nós, como igreja, coloquemos propósitos de oração e que nós batalhemos juntos, todos nós,
pelo mesmo propósito, orando, jejuando, para nós vermos aquilo que Deus vai fazer no nosso meio. E a minha pergunta é essa: Senhor, em nome de Jesus, eu preciso abraçar essa causa, porque eu preciso de um avivamento pessoal. Eu preciso disso, então eu preciso orar. Porque palavras sem oração são palavras mortas. Palavras sem oração não produzem. É por isso que nós precisamos despertar para orar, meus irmãos. Despertar para estarmos em unidade de oração. Se tem algo que o Senhor tem nos movido, e eu creio que não é só aqui, na nossa igreja, mas eu creio que o Senhor tem movido a igreja dele ao redor do mundo, é sobre a unidade, é sobre estarmos juntos, é sobre caminharmos num propósito, porque de fato, o Senhor está nos preparando, o Senhor está com um sinal de alerta para nós. Igreja, prepare-se, igreja, ore, igreja, se una, igreja, pense na volta de Cristo, no propósito que Ele tem para cada um de nós. Por isso eu quero que você pense, se a oração tem sido algo que te oprime, ao invés de te trazer alegria, você precisa falar com o Senhor, você precisa de ajuda. Nós podemos nos ajudar nisso. Se você tem sentido que você não tem tempo para orar, você não consegue, você não tem essa prioridade, isso não faz parte para você. Você acha que está tudo bem como está, não precisa melhorar na vida de oração. Eu quero que você pense sobre isso, como virá um avivamento sobre a sua vida. Porque a palavra do Senhor nos diz que avivamento é fome de Deus, é fome da presença de Deus, é sede de Deus. Avivamento, nós deixamos de comer a comida material, porque a gente tem fome de Deus, o jejum significa isso. Então eu quero que como igreja nós pensemos sobre isso. Pai, eu amo orar, tem alguma coisa errada com a minha vida de oração? Querido, nós estamos aqui para nos ajudar. Confesse, fale com alguém, abra o seu coração, peça ajuda e você vai ver quantas coisas vão mudar na sua vida de oração. Nós precisamos colocar em nome de Jesus a nossa vida na presença do Senhor. Eu gosto muito de Charles Spurgeon, pastor, que eu compartilho sempre com vocês. Uma vez alguém fez uma pergunta para ele: qual é o segredo do seu sucesso ministerial? Ele disse o seguinte: eu trabalho de joelhos, o meu lugar santo de oração vale mais do que a minha biblioteca. Alguém perguntou para ele: como você ora? Como os cultos, quantas pessoas se entregam para Jesus? E ele pegou nas mãos dessa pessoa e levou e disse: eu vou mostrar para você o que é que acontece e por que é que acontece isso. E enquanto ele pregava, embaixo do púlpito tinha uma sala onde muitas pessoas, eu não sei se são centenas ou dezenas de pessoas, estavam em oração, clamando ali ao Senhor. Então, meus queridos, a história nos ensina, nós precisamos aprender. Você está vendo só quantos exemplos? Nós, como igreja, precisamos nos levantar em oração, porque precisamos de um avivamento pessoal. O avivamento vai trazer para a nossa vida integridade. Vamos deixar as futilidades de lado e nós vamos, de fato, viver o que o Senhor quer que vivamos. Também eu oro porque quero ser cheio do Espírito Santo. Quero ser cheio do Espírito Santo. O reino de Deus consiste em poder, não consiste em palavras. Nós vamos falar muito mais sobre isso. O reino do Senhor consiste em poder. Eu estava lendo hoje à tarde um artigo de um escritor que ele diz o seguinte: nos dias de hoje, nossa palavra de ordem é trabalho, trabalho, trabalho. Enquanto a palavra de ordem do Senhor é oração, oração, oração. Então,
nós precisamos orar, porque precisamos ser cheios do Espírito Santo. Lá em Efésios 5, 18 a 21, nós lemos: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, queridos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos convencidos do pecado e Ele opera em nós esse novo nascimento. Mas deixa eu lhes dizer algo: o Senhor pode nos convencer do pecado, nós podemos passar pelo novo nascimento, nós podemos ter o nosso coração iluminado para entender as Escrituras, Ele pode ser o nosso consolador. Tudo isso pode acontecer, pode ser sermos batizados, fazermos parte do corpo de Cristo, mas ainda assim, é possível que nós não estejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Ainda assim, é possível não estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos pensar a respeito disso. É interessante quando nós lemos aqui em Efésios 5, ele faz uma comparação, né? E quando ele faz essa comparação, que ele diz: não vos embriagueis, né, com vinho, com a bebida alcoólica, você sabe que já é comprovado que o álcool, farmacologicamente, ele não é nenhum tipo de estimulante bom, mas ele é um depressivo. Todo tipo de álcool é depressivo. Mas é interessante porque ele faz esse contraste. E o Espírito Santo é o contrário. O Espírito Santo, ele traz a vida. Então, se embriague do Espírito Santo, que você vai vencer todo tipo de depressão, todo tipo de tristeza, todo tipo de dificuldade, e você vai ter um equilíbrio. Enquanto a bebida alcoólica desequilibra, o Espírito Santo traz o equilíbrio, traz a harmonia. Então, ele faz essa comparação aqui. Nós precisamos do Espírito Santo porque precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Precisamos ser movidos por esse Espírito. Hoje eu quero deixar esta mensagem aqui introdutória, para que a gente pense sobre isso, para que a gente busque esse avivamento, para que você e eu nos lembremos que precisamos orar, e nós precisamos orar principalmente por esses pontos aqui, porque faz mudança dentro de nós, e nós precisamos de mudança, precisamos de um avivamento pessoal, e precisamos ser cheios do Espírito Santo. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, dê-nos mesmo um ouvido disposto a obedecê-lo. Os dias que nós vivemos são dias de nos unirmos e de brilharmos e de vivermos o propósito do Senhor para nós como igreja. Amém, queridos? Feche os seus olhos e eu quero orar por você. Senhor, eu quero te dar graças, porque o Senhor nos deu a oportunidade nesta noite de meditar aqui na Tua palavra, ainda que de maneira breve, mas de começarmos a pensar que o Senhor está nos chamando para um avivamento. Mas esse avivamento só acontece quando o nosso coração se quebranta verdadeiramente na presença do Senhor. Avivamento tem a ver com o reconhecimento da necessidade que temos do Senhor, de mudança de vida, de sermos cheios do Teu Espírito. Por isso, nessa noite, começa, Senhor, para aqueles que precisam ser tocados, continua naqueles que o Senhor já começou essa obra e derrama sobre nós desse poder do Teu Espírito. Traz unidade, Senhor, sobre nós. Traz a unidade do Teu Espírito, esse derramar diante da Tua presença. Vem sobre nós com Teu poder, com Tua autoridade, no nome santo e no nome precioso de Jesus Cristo é que nós oramos e somos gratos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos,
Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês e que essa palavra seja o primeiro parágrafo para que você continue agora ali, meditando e pensando: Senhor, o que eu posso fazer? O que faz parte, né? O que é a minha parte? E vamos colocar em prática em nome de Jesus. Amém? Hoje nós começamos pela manhã o nosso curso de História Cristã. E eu quero convidar você, ainda dá tempo de você começar. Nós temos mais 9 encontros. Tem sido, eu creio que vai ser um tempo muito abençoado. Iniciaremos os nossos pequenos grupos presenciais. E eu peço a você, abrace essa causa, abrace esse momento, porque nós precisamos e queremos estar na vontade do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé para receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos saindo aos poucos, não podemos nos cumprimentar, mas fica aqui o nosso abraço, nosso carinho e uma semana abençoada para todos os irmãos. Vamos saindo aos poucos para não aglomerarmos aqui na saída do templo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.